Pare de limitar o agir de Deus. Você está vendo esse vídeo talvez é porque você busca alguma resposta ou porque está acontecendo algo na sua vida que você não consegue entender o porquê aquilo está acontecendo. Nesse vídeo eu vou te falar sobre a história de Abraão em Gênesis capítulo 13, onde tem um código muito importante ali, que ele fala muito sobre você parar de limitar o agir de Deus e como nós devemos deixar de tomar certas decisões para que Deus possa tomar essas decisões por nós. Então, se você estava esperando por alguma resposta ou por um vídeo que pudesse contribuir referente às suas decisões ou com o que está acontecendo na sua vida hoje, ou também porque muitas coisas às vezes você acha que não estão dando certo, ou você às vezes pensa, por que está tudo dando errado? Por que nada acontece da forma como eu planejei? Talvez essa mensagem seja para você. Bom, o texto que eu vou ler está em Gênesis 13, do versículo 1 ao 8. Eu vou ler aqui para vocês. Abraão saiu do Egito e foi para Neguebe, ele, a sua mulher e tudo que tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas de Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que anteriormente tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-lo, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores e os seus pastores? Porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Até aqui. Esse texto de Abraão com Ló é muito famoso. E resumidamente, Ló e Abraão eles estavam tendo ali um desentendimento entre os seus pastores, os pastores de gado um do outro. E Abraão, ele não queria conflito, então basicamente ele chegou para Ló e falou: olha, não tem por que a gente brigar, nós somos parentes, então vamos fazer o seguinte: aqui está a terra, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. E nesse momento, o que Abraão está fazendo? Ele está abrindo mão do seu direito, ele está entregando a seu sobrinho, dizendo basicamente o seguinte: cara, faz o que você quiser, toma a decisão que você quiser, está aqui nas tuas mãos. E nesse capítulo de Gênesis 13, ele tem um ensinamento muito profundo, que às vezes a gente passa batido, que diz sobre Abraão ter abrido mão dos seus direitos e entregado isso nas mãos de Deus. Isso é muito sério porque no mundo que a gente vive hoje, você vê cada vez mais as pessoas querendo levantar a bandeira do ser livre, do eu posso, eu tenho direito, eu consigo e eu vou fazer porque é meu. Cada vez mais é levantada essa bandeira. Eu anotei aqui no meu caderno uma coisa muito interessante. Quando abrimos mão dos nossos direitos, transferindo nossas escolhas, deixamos Deus escolher por nós. O que Abraão fez naquele momento ali, quando ele chega para o seu sobrinho, ele fala: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele está abrindo mão do seu poder de escolha e entregando nas mãos de Ló. Só que ele não está entregando, na verdade, nas mãos de Ló, ele está entregando esse poder de escolha nas mãos de Deus, porque ele sabe que Deus é fiel para fazer decisões muito melhores do que a dele. Muitas vezes a gente quer tomar decisões, quer fazer coisas na nossa vida, e por a gente achar que a gente tem direito àquilo, nós não entregamos nas mãos de Deus. Então, ainda mais hoje, na correria do dia a dia, com tudo muito agitado, com as coisas cada vez mais aceleradas, você não para pegar aquilo que você está fazendo e entregar nas mãos de Deus. Quando você já está agindo, quando você já está fazendo aquilo, existe um grande inimigo da fé. Talvez esse inimigo hoje é o inimigo que está fazendo você tomar decisões ruins. Talvez esse inimigo da fé, que eu já vou falar, está fazendo você ter decisões que, cara, tua vida está de cabeça para baixo e você talvez não entenda o porquê. Talvez esse inimigo é o que faz você estar depressivo, ansioso, é o que faz você estar cansado, sobrecarregado. E esse inimigo da fé, talvez ele seja o precursor da maioria dos problemas que a sociedade enfrenta hoje. E talvez seja esse o problema que você precisa resolver a partir de hoje para que você pare de limitar o agir de Deus. Isso é muito sério.
E o grande inimigo da fé, talvez você deve pensar que é o pecado, mas não é o pecado. E sim o bom, que não é totalmente bom. Esse sim é o grande inimigo da fé. Eu vou repetir, não é o pecado, é o bom que não é totalmente bom. Eu vou te explicar melhor sobre isso, mas fica com isso na tua cabeça. O grande inimigo da fé não é o pecado, é o bom que não é totalmente bom. Talvez você possa se perguntar, mas Nicolas, por que o bom ele é o inimigo da fé? Porque basicamente o bom ele é inimigo do melhor. E o melhor ele é diante ao que Deus tem para nós. E o bom é diante do que nós queremos para nós. Por isso que o bom é inimigo do melhor. É como se você tivesse dois caminhos, o caminho do bom e o caminho do melhor. E o caminho do bom ele é baseado na tua carne, na tua própria vontade, nos teus próprios desejos. E o caminho do melhor é baseado no que Deus tem para você e no que Ele está preparando para você. Quando você está tomando decisões com base na sua carne, você está limitando o agir de Deus. Porque Deus tinha uma opção melhor para você, mas porque você escolheu algo bom, você não viveu aquilo que Deus queria. Então talvez hoje é simples a resposta do porquê as coisas não acontecem na tua vida, ou porque você está simplesmente batendo cabeça com várias coisas e aquilo não se resolve, não vai para frente, nada funciona, é desastre, é tragédia, alguma coisa ruim. É porque você está tomando decisões com base na sua carne, na sua vontade, onde Deus está querendo tomar decisões por você. Lembra da frase que eu falei aqui no começo? Quando abrimos mão dos nossos direitos, transferindo nossas escolhas, deixamos Deus escolher por nós. Foi exatamente o que Abraão fez. Ele transferiu o direito da sua escolha. Ele transferiu isso e colocou nas mãos de Deus, ou seja, ele deixou Deus escolher por ele. E por que isso é tão importante? Justamente porque nós somos falhos e nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes você acredita que a decisão que você está tomando ela é boa, mas é baseada na tua carne e você vai limitar o agir de Deus, sendo que Deus tinha algo melhor para você e ali você não viveu aquela coisa melhor porque você simplesmente tomou a sua própria decisão. Então é como se você chegasse diante a Deus e dissesse assim para Ele: eu não quero seguir o caminho que você tem para mim, eu não quero tomar essa decisão que você está mandando eu tomar, porque eu acredito que o que eu quero fazer, o meu direito, o que eu posso fazer é muito melhor do que o que você tem para mim. Ou seja, a gente está tomando decisões o tempo todo com base no que a gente acredita que é bom para nós. Só que isso não é verdadeiramente o melhor que Deus tem para nós. Qual que é o grande ensinamento que eu quero trazer para vocês hoje? É que você tem que alcançar o melhor, fortalecendo o Espírito e ouvindo a sua voz. Ou seja, quando eu falo aqui ouvindo a sua voz, é ouvindo a voz do Espírito. Ou seja, você tem que alcançar o quê? A fortificação do Espírito. Porque lembra que eu falei? O bom ele é inimigo do melhor. O que é o bom? É a sua carne. O que é o melhor? É o Espírito. Ou seja, quando nós estamos olhando para esse contexto, você tem que alcançar o melhor de Deus, fortalecendo o teu Espírito, engrandecendo o teu Espírito. Como que você vai fazer isso para você fortalecer, para você engrandecer? Jejum, oração, leitura da palavra. Entende? Quando você começa a praticar isso, você está fazendo o quê? Fortalecendo o Espírito Santo, fortalecendo o seu espírito para que ele possa estar mais sensível à voz de Deus. Na palavra, quando fala que a nossa luta é contra a carne e contra o espírito, é justamente por isso, porque a sua carne, ela quer tomar decisões, ela quer fazer coisas, ela quer ter prazer, ela quer fazer tudo de ruim, ela quer fazer. Esse é o desejo dela. E quando nós estamos falando do Espírito, nós estamos falando daquilo que Deus quer fazer. Então, para você alcançar o melhor de Deus, você tem que fortalecer o seu Espírito. E como que você fortalece o seu Espírito? Como eu falei, jejum, oração, palavra, você entregar isso nas mãos de Deus. Eu coloquei uma comparação, né? Alcance o bom, fortalecendo suas decisões. O que são suas decisões? Fortalecendo sua carne. Com base nos seus direitos. E você acabará escolhendo o pior caminho. Então, se você quer fortalecer o bom na sua vida, você não precisa fazer nada. É só continuar fazendo as suas próprias decisões, suas próprias escolhas, você fortalecer aquilo que você acha que você tem direito, é só continuar fazendo isso. Mas no fim você vai acabar escolhendo o pior caminho, porque esse caminho ele é bom, pode até ser bom, mas não é o melhor que Deus tinha para você. Então, sabe, eu tenho um medo muito grande de um dia chegar diante do Rei da Glória, do Deus vivo, e ele falar para mim assim: Nicolas, essa aqui foi tua vida.
isso aqui é o que você fez, isso é o que aconteceu. Essas foram tuas decisões, essas decisões foram boas, porque você tomou essas decisões. Você foi lá e tomou essas decisões com base na sua carne. Mas olha para essa vida aqui, ó, que eu tinha preparado para você. Olha isso aqui, olha esses novos caminhos que eu tinha feito para você com base no que eu tinha programado, que era o melhor para você. Mas você não foi por esse caminho que eu iria direcionar para você, porque com base nas suas decisões você seguiu o caminho que você acreditava que era bom. Então, talvez você hoje poderia estar vivendo uma vida totalmente diferente se você parasse de tomar suas próprias decisões e escolhas e começasse a entregar nas mãos de Deus. Às vezes o que você precisa fazer é apenas deixar Deus agir, deixar o Espírito Santo agir e parar de querer colocar sua mão em tudo. Sabe? Às vezes a gente acha que a força do nosso braço é muito maior do que a força do braço de Deus. Quando na verdade não é pelo nosso suor, é pelo sangue de Jesus. Ou seja, não é pela força do teu trabalho, não é pela força das tuas próprias decisões, é pela força que Jesus Cristo tem por nós. E por isso, Ele quer o melhor para nós. Então quando você está olhando para esse contexto de bom e melhor, onde que você está limitando o agir de Deus? Onde que você está limitando? Quando você toma as suas decisões. Então para hoje de pegar e tomar toda e qualquer decisão que vem pela frente, porque você pode estar limitando o agir de Deus. Eu direcionei aqui 2 ações para você. A primeira é você listar 3 coisas que você deseja ter do melhor de Deus e entregue isso nas mãos do Senhor. Então lista 3 coisas hoje na sua vida que você não quer só o que é bom, mas você quer o que é melhor. E você vai entregar isso nas mãos de Deus. E a segunda é, ore constantemente por isso. Ore constantemente por essa entrega, buscando o melhor e não somente o bom. Então você vai orar constantemente por essas 3 coisas, buscando o melhor e não o que é bom. Porque o que é bom é pequeno demais perto do que Deus quer mover na tua história, perto do que Deus quer mover na tua vida. Ou seja, por isso que eu falo que para você fortalecer o seu espírito, você tem que estar orando, jejuando, lendo a palavra, indo na igreja, em comunhão com os irmãos, adoração, se entregando de fato para isso. Por quê? Pensa que é uma balança. Aqui tem a carne, aqui tem o espírito. Se você está fortalecendo suas decisões, seus próprios desejos, sua própria vontade, o que você está fazendo? Está fazendo com que a carne prevaleça. Agora, se você está fazendo ao contrário, você está indo na igreja, você está lendo, orando, jejuando, você está sobressaindo na balança o espírito. E é ele que vai reinar sobre a tua vida. E o que acontece quando o espírito reina na tua vida? O que acontece quando o espírito reina na tua história? O melhor de Deus acontece. Isso é simples. E por que é difícil? Porque talvez você não está fortalecendo o quanto deveria o seu espírito. Então, às vezes você pensa assim, por que está acontecendo várias coisas de errado na minha vida? Porque tudo está uma porcaria. Simples. Olha para trás. Olha para o que você fez no passado, as decisões que você tomou. E vê se era o melhor de Deus e esses são decisões de Deus ou se eram suas decisões. É com isso que eu finalizo essa mensagem. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva nesse canal e aguardem pelos próximos vídeos.